Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você não recebe as mensagens e queira receber, manda um oi para o 61 99119 2421, Irmão Alex. Pessoal, nós estamos lendo o livro de Josué, né, e hoje nós vamos ler o capítulo 22. Interessante. De Gênesis até que Josué, tu vê que é a continuação, narrando a história do povo hebreu, né? Narrando a história, na verdade, no determinado momento, de uma família, né? E vê que essa família, ela cresceu tanto que ela virou uma nação, né? Então, é interessante. Nós vamos ler o capítulo 22 aqui, que espero que você venha estar gostando aí dos estudos. Vamos lá então. Então Josué convocou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e disse-lhes: observai tudo quanto vos ordenou Moisés, o servo do Eterno, a mim também me obedecestes em tudo quanto vos ordenei, durante um longo tempo até hoje. Não abandonastes vossos irmãos, cuidastes de observar os mandamentos do Eterno. Agora, o Eterno concedeu repouso aos vossos irmãos, conforme lhe prometeram. Agora podeis voltar para vossas tendas, para a terra das vossas propriedades, que Moisés vos deu do além do Jordão. Apenas ficai bem atento para vós, para pôr em prática o mandamento da lei que vos ordenou Moisés. Amai o Eterno, andai sempre em seus caminhos e observai seus mandamentos. Apegai-vos a ele, servi com todo o coração e com toda a vossa alma. Interessante, né? Passando as orientações. Se por acaso eles obedecessem, andassem nos caminhos ali, o Eterno estaria protegendo eles. Então Josué o abençoou e despediu, e eles voltaram para suas tendas, né? Para seus lares, para suas casas, suas terras. Moisés havia dado terras em Bazá para a meia tribo, metade da tribo, não, a metade da tribo de Manassés e a outra metade da tribo de Josué. Deu terra junto com seus irmãos do oeste ao lado ocidental do Jordão. Também o despediu para suas tendas e abençoou-os, dizendo: voltai para vossas tendas, com grandes riquezas, rebanho, numerosos, com prata, ouro, com bronze, ferro, roupas em quantidades. Reparti os despojos dos vossos inimigos com vossos irmãos. Então, eles voltaram com bastante riqueza por causa das guerras, e eles, né, ficavam com as riquezas daqueles povos que eles ganharam as guerras. Então voltaram os Rubenitas, os Gaditas, a minha tribo de Manassés, deixaram os israelitas em Siló, na terra de Canaã, para se dirigirem à terra de Galaade, terra que receberam em propriedade conforme o Eterno tinha ordenado por meio de Moisés. Chegaram na região do Jordão, ainda em terra de Canaã. Os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés edificaram junto ao Jordão um altar de aspecto grandioso. Os israelitas ficaram informados de que os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na região do Jordão, na dianteira da terra de Canaã, ao lado dos israelitas. A esta notícia toda, a comunidade dos israelitas se reuniram em Siló para iniciar uma expedição contra elas.
né? Então eles ficaram sabendo que eles tinham edificado um altar e criaram uma expedição para poder estar indo lá, né? Porque não podiam edificar altares. Os israelitas enviaram Finéias, filho de sacerdote Eleazar, aos Robinitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, na terra de Galaade. Acompanharam-nos 10 líderes, chefes das famílias patriarcal, e uma de cada tribo de Israel, chefe das famílias patriarcais dos militares de Israel. Eles chegaram aos Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, na terra de Galaade, e comunicaram-lhe: assim fala toda a assembleia, que infidelidade é essa que cometeis contra o Criador? Por que deixais hoje de seguir o Eterno? Por que vos revoltais hoje contra o Eterno, edificando-vos um altar? Acaso não nos basta a iniquidade cometida por Figor, de que ainda não estamos purificados até hoje, apesar da praga que afligiu a Assembleia, a comunidade de Israel, né? Se vós hoje voltardes as costas para o Eterno, se hoje vos revoltardes contra o Eterno, amanhã ele ficará irado contra toda a Assembleia de Israel. Se a terra que vos coube em propriedade está impura, passai para a terra da propriedade do Eterno, onde se encontra a morada, né, do Criador. Eles tinham ideia, pessoal, isso aqui é algo importante de eu comentar, que aquela tenda que eles fizeram ali, que tinha a Arca da Aliança, que a presença do Eterno entrava ali, né, que o sacerdote ia lá uma vez por ano, eles pensavam que ali era a casa do Eterno, literalmente, né? Eles tinham essa ideia. Aí, ó: tomai uma propriedade em nosso meio, mas não vos revolteis contra o Eterno, nem vos revolteis contra nós, edificando-nos um altar, outro que o altar do Senhor, né? Quanto a Acã fez Jaré, cometeu uma infidelidade e, tocando no intérito, pervertura, não se abateu a ira sobre toda a Assembleia de Israel. Ele está pegando aqui o relato de Acã, que Acã realmente ele desobedeceu e toda a Assembleia, né, sofreu por causa de um pecado de Acã, pela desobediência no caso. Não foi só ele que em a sua iniquidade custou a vida. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés responderam aos chefes militares de Israel: o Eterno, né, dos deuses, no caso, o Senhor dos deuses, bem sabe, Israel também o saberá. Se houver uma revolta ou infidelidade contra o Eterno, hoje mesmo ele nos castigue. Se edificamos o altar para voltar as costas ao Eterno, para nele apresentar holocaustos e ofertas e realizar sacrifícios de comunhão, o Eterno nos peça contas. Pelo contrário, agimos com a seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez digam aos nossos: o que tendes em comum com o Eterno de Israel? Se o Eterno pôs o Jordão como fronteira entre nós e algumas com o Senhor, desse modo vossos filhos afastariam nossos filhos ao temor do Senhor. Por isso dissemos: precisamos edificar este altar, não para holocausto ou abrasão, né? Não para fazer sacrifícios, né? Mas como testemunho entre nós e vós, entre nossas perspectivas descendências, do que continuaremos a cultuar o Eterno na sua presença, como nossos holocaustos e ablações e sacrifícios de comunhão. Que vossos filhos amanhã não venham dizer aos nossos: não tendes parte alguma com o Eterno.
Dissemo-nos, portanto, caso amanhã diga algo a nós e aos nossos descendentes, explicaremos, vinde, a forma desse altar, né, que nossos pais edificaram. Não serve para holocaustos nem para sacrifício. É apenas um testemunho entre nós e vós. Nem não eles fizeram para poder mostrar que eles realmente participaram também de toda aquela história, né, ali que nós vimos aqui para trás, as guerras, né, tudo isso. Longe de nós revoltarmos-nos contra o Eterno, ou lhe voltarmos hoje as costas, edificando um altar para apresentar holocaustos, ablações e sacrifícios de comunhão, fora o altar do Eterno. Está na frente de sua morada. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da Assembleia e os chefes dos militares de Israel que estavam com ele ouviram essas explicações dos Rubenitas, dos Gaditas e dos Manasseitas, deram-lhe por satisfeito. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, declarou aos Rubenitas e aos Gaditas e aos Manassaitas: hoje sabemos que o Eterno está no meio de nós, portanto não cometeis tal infidelidade contra o Criador. Desse modo, livrareis aos israelitas das mãos do Eterno. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes deixaram então os Rubenitas e os Gaditas. Voltaram a Galaade para a terra de Canaã, para junto dos israelitas, e informaram tudo. Os israelitas disseram-se por satisfeitos. Então, os israelitas disseram por satisfeitos e bendizeram ao Eterno. Ninguém mais falou em combater contra eles, para destruir a terra que os Rubenitas e os Gaditas habitavam. Por isso, os Rubenitas e os Gaditas deram ao altar este nome: testemunho entre nós do que o Eterno é o Criador, né? Então, terminamos aqui o capítulo 22, né? Bastante interessante. Então, eles não poderiam fazer outro altar, só existia um local de adoração, só existia um local onde, na teoria, a presença do Eterno estava, né? Que era ali onde o Moisés recebeu as instruções de fazer ali o altar, né? Interessante que depois, se você for seguindo a história, eles colocaram esse local onde fizeram a adoração, né, que era, ele não era fixo, eles mudavam, né, eles andavam para um lado para o outro, eram peregrinos, né, vamos dizer assim. Aí depois eles fizeram construíram um templo, né, e deixaram esse local fixo, parado. Por isso que depois você vê eles construíram o templo dentro desse local, onde tinha, na teoria, a presença do Eterno. Beleza? Fique na paz, que o Eterno nos abençoe, e um abraço do irmão Alex.